Bom, vamos fazer mais um conceito de conexidade que é parecido com conexidade em si, mas ela tem uma leve diferença, que é a conexidade por caminho. Já aviso que é o seguinte, o erro mais comum aqui é o quê? Quando a gente tem uma ideia intuitiva sobre o que é conexidade, a gente pensa em conexidade por caminhos. Esse que é um grande problema. E esses dois conceitos não são iguais. Vale uma implicação, mas não vale a outra. Então, cuidado na hora de fazer as coisas. Muitas vezes a nossa intuição está falando assim, isso é conexo por caminhos, não conexo, tá bom? Então, então vamos lá. O que é conexo por caminhos? Aí depois a gente discute as diferenças. Conexo por caminho é o seguinte, você vai ter o seu espaço X, então um espaço topológico qualquer, a gente vai falar que ele é conexo por caminhos, se para todo dois pontos, se para quaisquer, né, para quaisquer x, y pertencentes a x, existe f que sai do intervalo 0, 1 e chega em x, contínuo, obviamente, tal que f de 0 é x e f de 1 é y. A ideia é que você tem o x aqui, o y aqui, x, y, e você faz um caminho daqui para cá. Isso aqui seria o conjunto imagem dessa função. Aqui, às vezes o pessoal faz uma analogia, pensa em instante 0 você está aqui, instante 1 você está lá, no instante 0 você começou no x, foi dar uma volta e chegou no y. Tudo bem? Isso é definição, então conexo por caminho. O caminho é essa função, então quando você tem essa função nessas condições, você fala que isso é um caminho de x para y. Tá bom? Então, já de novo, muitas vezes quando a gente tem uma intuição sobre o que é conexidade, a gente mais pensa nessa aqui, acho que essa noção ela é mais intuitiva do que a outra, do que a definição de conexidade de fato, mas são dois conceitos parecidos, mas não são o mesmo. Então, qual que é o primeiro resultado aqui, só para já falar o que é essa similaridade, similar aqui, né, dessas duas coisas, é o que? A proposição. Se o espaço ele é conexo por caminho, ele é conexo. Se x é conexo por caminho, x é conexo. Tá? O outro lado é o que não vale, mesmo sobre um monte de hipótese extremamente agradável, você não consegue provar o outro lado. Tá? O outro lado é bem problemático. Então depois a gente vai fazer um exemplo sobre isso. Mas por enquanto, esse lado é o que vale, e esse lado, para variar um pouco, a demonstração. Você já deve ter reparado, a demonstração sobre essas propriedades que a gente está agora, ou elas são triviais se você começar do jeito certo, ou elas são muito chatas, do tipo, às vezes não tem o jeito certo. Você vai lá fazer uma coisinha, é só um monte de detalhezinho, brincando com fecho, coisas desse tipo. Essa aqui é uma que, começando do jeito certo, é trivial. Que é o quê? Se o x é conexo, bom, então quer dizer, é conexo por caminho, então quer dizer que você consegue fixar um x e para qualquer y que você pega, você tem os caminhos que ligam o x com esses y aqui. Tudo bem? Repara que o próprio caminho, o conjunto imagem do caminho, ele é um conexo. Por quê? Porque ele é uma função, levou ao intervalo 0,1 que é conexo, chegou no seu x. Então, esse conjunto aqui é um conexo. Ou seja, você acabou de mostrar que, dado quaisquer dois pontos do seu espaço, tem um caminho conexo que liga os dois, do tipo, tem um caminho conexo que liga em particular esse ponto aqui, seu espaço é a união de todos esses caminhos, ele é conexo. Resultado que a gente fez, acho que 2 vídeos atrás. Tudo bem? Então, se o x é conexo, ele é conexo por caminhos. Se ele é conexo por caminhos, ele é conexo. O problema é a volta. Tudo bem? Um monte de definição que você tem para conexo por caminho tem o seu análogo, para conexo, tem o seu análogo para conexo por caminho. Você consegue fazer coisas do tipo componente conexa por caminho, consegue fazer resultados desse tipo aqui. Não vou ficar fazendo todos eles, acho que o único que compensa a gente já dar uma comentada é que isso aqui, do mesmo jeito que conexidade, ele empurra via função contínua, certo? Do tipo, qual que é a proposição? Se você tiver f de x em y contínua e sobrejetora,
e então x conexo por caminho implica y conexo por caminho. Certo? Por quê? Porque você vai ter, como é que você faz o caminho aqui? Você pega dois pontos no y, então você vai ter um ponto A e um ponto B. A função é sobrejetora, então você consegue vir via f desses dois pontos para dois pontos do seu x. Se você conseguiu chegar a esses pontos do seu x, porque o x é conexo por caminho, você consegue sair do intervalo 0, 1 e levar nesses dois pontos. Bom, aí você compõe essas duas funções, composta de contínuo e contínuo, e você tem um caminho lá na imagem, super direto. Tudo bem? Então, de novo, tudo que você faz meio que com resultados tipos de resultados que você faz com conexos, você pode tentar ver com conexos por caminho. São duas propriedades muito parecidas, mas não são iguais. A relação que as duas guardam é essa aí que está escrita aqui. Se o x é conexo por caminho, então ele é de fato conexo. A gente vai ver no próximo vídeo que o outro lado dessa implicação não vale, com um exemplo bastante importante. Tá bom? É isso por enquanto.